Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, muito boa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez apresentando o programa Assim Está Escrito. Hoje comigo aqui, irmão Adelso. Boa noite, irmão Adelso. Deus abençoe. Bom estarmos juntos. Amém. Deus abençoe o pastor Vilaça. Deus abençoe o nobre companheiro. Vou deixar o senhor anunciar aí, né? Também, irmão Fernando, né? Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Bom, embolei com você aqui, né? É porque eu acabei fazendo uma atrapalhada aí, né? Boa noite, pastor Vilaça, irmão Adelson e a todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus continue abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas eu digo que é bom estar junto. Na semana passada eu tive só, né? E assisti o irmão Johnny na quinta-feira também só. Nada tão bom como companheirismo, né? Verdade. Companheirismo com amigos de verdade, com pessoas de mente semelhante, com fé igual, com uma convivência estreita a ponto de nós podermos conseguir pensar juntos, né? Sim. Todo mundo aí tem a sua individualidade, mas eu penso que um companheirismo, ele se reflete como verdadeiro, quando a gente consegue pensar junto, né? Ninguém precisa ser igual, mas consegue estar no mesmo barco, com a mesma direção, né? O mesmo sentido. Então, eu creio também que esse nosso companheirismo ele se expande para a igreja, porque a igreja já tem também acompanhado o ministério no seu pensamento, na visão, sabe para onde estamos indo. A gente tem essa experiência ao pregar, os irmãos sabem a sua próxima palavra, né? Exatamente. Então, isso tem sido para nós todos maravilhoso, e eu penso que está ali onde o profeta Herman Brana, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, ele disse que o desejo de Deus era ter um povo que ele tivesse preeminência, que pudesse, então, se manifestar nesse povo. É um Deus manifestado em todo um povo, né? Sim. Para o nosso tema aqui nessa noite, nós gostaríamos, então, de tomar as Escrituras em Números, capítulo 13, no verso 30. O verso 30 ele é um verso, mas ele é um assunto inteiro. Ele é um posicionamento verdadeiro. Ele te abre possibilidade de ver tanto o que estava acontecendo lá atrás, pelo que está escrito aqui, escrituristicamente, mas a visão, nós falávamos há pouco sobre uma palavra muito pouco usada, mas é ela, o retrato do tempo hoje. Um tempo de desânimo, um tempo de pessoas ficando para trás, um tempo de personificação de coisas, um tempo de confrontos de fé, um tempo de confrontar a promessa, gente achando que ela é impossível de acontecer, e gente achando que ela já deveria ter acontecido, e outros querendo trazer uma personificação do cumprimento ali. Agora, nós tomamos, então, quando Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra da promessa é exatamente
o que nos foi dito, mas ao averiguar ali, nós vimos situações que não nos foram relatadas, mas nós conhecemos Deus. Nós sabemos a capacidade do nosso Deus, nós sabemos por onde passamos, nós sabemos as vitórias que tivemos. Ora, então, baseado nisso, vamos subir e possuir. Mas ali naquele meio, tinha gente dizendo, não pode, não dá, não vai dar certo, nós não temos força, viemos para cá para morrer, jogando por terra toda a promessa de Deus e o plano de Deus. E além da promessa do plano se cumprindo, a vindicação de tudo que houvera sido dito, Claro. eles tendo os frutos daquela terra nas mãos. Então, eles não apenas tinham uma informação, mas eles haviam estado lá e eles voltaram. E é muito interessante como que a maioria deles, tendo visto a mesma coisa, voltaram com uma definição diferente do que era aquela terra. No sentido de que eles sabiam que aquela terra era o que havia sido dito, toda a jornada deles, né, até chegarem naquela terra, eles estavam agora sabedores de que aquilo era a verdade. Sim. Provaram daquilo como verdade. Mas quando eles viram a maneira como eles deveriam possuir aquilo, aí aquilo deu neles um tremor, vamos dizer, uma amnésia, né, de quem eles eram e da promessa que lhes havia sido feita. Deus não te dá a coisa jogada no seu colo, né? Exato. Colocando na sua mão. Exatamente. Todas as promessas, elas são feitas a vencedores, ainda que não se diga a palavra assim. Mas por que elas são feitas a vencedores? Porque Deus disse, ali está, aquilo é seu, vá tomá-la, né? Vá possuir aquilo lá. Provavelmente, assim como hoje, lá havia essa visão de que, se é de Deus, está chegando aí, como o mundo faz. Quantas vezes a gente recebe, a gente lembra sempre do pastor Vanderlei, ele diz, irmão, para com essa coisinha de mandar uma frase cheia de florzinha e tal. As pessoas dizem assim, olha, você que leu essa mensagem, uma grande bênção está chegando na sua vida. Deus tem um plano para você. Nós estávamos conversando com um rapaz essa semana, e aí ele dizendo assim, olha, eu fui em muitas igrejas, e eu não fiquei lá porque todo mundo me fazia uma pressão dizendo que tem uma obra. E então, qual que é a sua responsabilidade dentro da obra de Deus? Jogando isso em cima das pessoas como que você veio para o reino de Deus. As coisas caem sobre você e agora você já é um agente abençoador. Você passa perto de alguém e sai tocando assim, as coisas saem acontecendo. Não. O povo de Deus é vencedor. Mas essa palavra é muito bonita para quem tem que lutar. Essa palavra é muito bonita e as pessoas só levam para isso, né? Para quem tem que estar ali, pondo a sua vida em risco. Ir lá e enfrentar o gigante é pôr a vida em risco. Mas a fé tinha que estar além do risco. Exatamente. Lendo aqui o contexto todo, né, a gente percebe, igual o irmão Adelson disse, eles não questionaram as grandezas dos frutos da terra. Os 10 espias que voltaram com a mensagem de desânimo, eles questionaram a dificuldade para possuir a terra. Que coisa. Porque as evidências, elas eram inquestionáveis. Eram tão inquestionáveis que quando Josué e Caleb voltaram, é claro que aquilo não tinha como alguém dizer que a terra não era boa. 2 homens para carregar aqueles cachos ali de uvas. Mas o que os espias ali, os incrédulos, questionaram? O gigante.
a dificuldade. Muralha. Depois de tantos anos caminhando, agora nós vamos ter que chegar e ainda lutar para herdar aquilo que a mensagem disse que era nosso. Mas era exatamente isso que Deus queria. Que coisa. Que eles, ao verem as evidências, os frutos da terra, aquilo provocasse neles ânimo, a ponto de Caleb dizer: subamos animosamente. Sim. Não é com desânimo, subamos para guerrear, porque nós vamos possuir. Exato. Ô, irmão Fernando, sabe o que me fez pensar aqui? É que a caminhada para Deus não foi considerado luta. Não é? Sim. Para ele, sim. Gente, nós já lutamos com fome, com sede, com água, com deserto, já andamos tanto tempo, então agora seria só estar nas nossas mãos, né? Não, vocês não lutaram por isso ainda. Meu Deus! Exatamente. Eu fiquei, enquanto você estava falando, estava pensando nisso assim. Então a terra é recompensa da caminhada. Não. A caminhada é só para chegar até ela. Exatamente. É, sim. Exatamente. Ela não significa luta para ser premiado. A prêmio é agora, a partir de agora, e aí nós só vamos ver isso depois lá em Josué, né? Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, e aí essa geração já morreu, já ficou para trás, mas ainda estava lá o mesmo Josué Exatamente. e Caleb, Sim. do mesmo jeito. Agora vem Deus, aí já não é ele mais falando, né? Creio que lá em Josué 1:9 ali, já não é mais Josué dizendo, subamos animosamente, é Deus dizendo, tem de bom ânimo, Sim. que você vai fazer esse povo. Percebe também que a qualquer pessoa que você estimula a animar, você percebe nela algum desânimo. É, sim. Mas o que esse Josué viu? Josué viu oposição de obreiros, né? Homens ao redor de Moisés. Ele viu o povo sendo consumido, ele viu desobediência, ele viu... Aí eu creio que ele não tinha um desânimo referente à terra, Isso. mas um desânimo referente ao labor com as pessoas, mais uma vez, nem com a caminhada. A caminhada não era uma luta, mas a luta com as pessoas. Eu creio que o irmão Brana nos estimula a ser como Josué e Caleb, né? Sim. Você já viu coisas e gente desanimada daqui, gente atropelando coisa dali? É o que nós estamos vendo. Claro. Nós temos visto ao longo da nossa caminhada aqui, nós três, por exemplo, desde de crianças, né? Nós temos visto coisas e coisas e coisas, e eu creio que agora é tempo de Deus falar conosco assim, ó, vocês vão fazer esse povo possuir essa terra. Pastor Vilaço, o senhor falou uma palavra muito aí emblemática, né? Vamos dizer assim, retrato. O profeta Mombrana fala dos tipos, né? E que os tipos não podem falhar. Esse Josué e Caleb, a representação deles, ela é muito forte e poderosa, né? Sim. Você tem dois homens ali que vão, são duas setas indicatórias, né? Josué como um tipo do Espírito Santo e Caleb como, o profeta diz, um tipo daqueles que permaneceram com o Espírito Santo. Então, se nós pegarmos aí o nosso tempo de caminhada, né? Desde que éramos meninos, e as muitas coisas que nós já vimos acontecerem, e as muitas decepções que nós vimos pairando, né, no meio do povo de Deus, um tombando aqui, outro tombando ali, grandes nomes que se foram e não deram as costas para a palavra de Deus, e muitos não suportaram as pressões e tantas coisas, nós vamos ver como nós alcançamos
vitórias e mais vitórias, e muitas coisas, a princípio, nós não conseguimos entender. No entanto, permanecemos com a palavra, perseveramos, né? Continuamos caminhando e esperando Deus mover as coisas para abrir uma visão. Irmão Adelson, eu creio que isso seja fundamental na vida de cada um. Sim. Mas um dos segredos ali da perseverança de Josué e de Caleb, eu creio que era a direção para onde eles estavam olhando. Quando o senhor dizia aqui sobre as decepções, sobre as barreiras, as dificuldades, as oposições, tudo isso na caminhada é até de certa forma natural. Sim. Porque não tem como alguém avançar em direção a tamanha herança sem oposição. Claro que não. Sem barreiras, sem tantas coisas que certamente vão acontecer. Mas o que vai garantir a perseverança nossa, como foi o caso de Josué e Caleb, foi para onde eles estavam olhando. Eu fico pensando quando os 10 espias chegaram diante do povo e infamaram a terra, e falaram mal da terra, e começaram a dizer o quê? Aquela mensagem que nos tirou do Egito, ela não é poderosa para nos colocar em Canaã. Eles estavam pregando isso para o povo. Pregando o quê? Toda a caminhada foi vã. Tudo que nós fizemos, tudo que Deus fez, a coluna de fogo, a nuvem, o maná, a cura divina que brotava no nosso meio, aquilo tudo não era o que vocês pensavam, era falso. Essa era a pregação dos 10 espias ali. Mas Josué e Caleb, quando eles se adiantaram e rasgaram as vestes, num tipo de indignação ali, eles estavam dizendo o quê? Vocês olharam para a direção errada. Por isso que vocês não captaram a mensagem. A direção que vocês deveriam estar olhando é a mesma para onde nós estamos aqui olhando. A terra é boa. Sim. Ah, mas e os gigantes? Eles vão cair. Deus vai nos usar para derrubar os gigantes. Mas Deus já nos deu a herança. Me espanta a unção que esses homens tiveram, porque esse povo, eles foram testemunha das coisas. Você disse, as curas, tudo que aconteceu no meio do povo, o próprio povo é testemunha. Claro que sim. Eles estavam ali. Sim. Mas esses homens conseguem convencer que essa mensagem não é verdadeira? Irmãos, irmão Fernando, é fora da capacidade de um cristão de compreender. É verdade, né? é verdade. O cristão tem capacidade para compreender as coisas de Deus, mas o cristão não tem capacidade para enxergar a incredulidade. Assim, como assim você não... nós falamos, enquanto vínhamos no carro, assim, até quando uma pessoa precisa cair para enxergar que está errada? Sim. Mas eu me lembro da mensagem em um guia para você ver o quão duro, às vezes, eu não vou nem pôr os outros, nós nos colocamos, porque como a mensagem um guia acontece com o profeta, então eu creio que nós nos colocamos aqui. Você está perdido. Não. Não estou. Você está perdido. Não. Reúno provas para mim mesmo de que eu não esteja perdido quando eu sei que estou. Olha meu conhecimento diário, né, desse lugar. O que eu preciso fazer para quebrar a sua dura cerviz? O que precisa fazer para quebrar essa sua condição arrogante, essa sua condição autossuficiente? Você está perdido. Oh, Deus, eu estou morrendo, minha esposa vai morrer, meu filho vai morrer e tal. Então, ele consegue ver algo. Mas aí, voltando para esse povo que estava crendo o contrário. Vocês estão com Deus. Não estou. Claro que está, gente. Um Deus que abriu o mar. Ah, sei lá. Mas você passou pelo mar? Mas logo depois nós tivemos falta disso. Mas Deus supriu. Mas logo depois faltou aquilo outro. Mas Deus mandou.
isso não é suficiente. Eu fico pensando nisso. Se nós não colocarmos, irmão Fernando, irmão Adelso, crédito do que nós somos e temos hoje em Deus, a mensagem consegue perder a credibilidade. E essa é a intenção do diabo. Eu creio que nessa hora que nós estamos vivendo, pastor Vilaça, eu creio que isso seja algo de consenso. Tem um espírito na terra hoje tentando lançar sobre a mente das pessoas, sobre o coração das pessoas, um descrédito na verdade. Porque aquela profecia de Paulo, né, para que creiam a mentira. Ou seja, para alguém crer ou receber a mentira, primeiro a pessoa tem que fazer o quê? Rejeitar a verdade. E quando alguém rejeita a verdade, é porque alguém não deu crédito à verdade. Exato. O senhor dizendo aqui da experiência do profeta. Se o profeta não tivesse dado crédito às evidências, ele entraria no círculo da morte. Sim. E qual que seria o fim dele? Ele seria encontrado ali, talvez teria se comportado como um louco, como ele mesmo dizia, porque uma pessoa perdida se comporta como uma louca, e a sua esposa e o seu filho teriam morrido. Mas Deus deu a provisão para o profeta, mostrando o quê? Tem um caminho. Você estava errado. Eu me lembro aqui da expressão do próprio profeta, sinceramente errados. É o ponto que o senhor está dizendo. Depois da pessoa ver evidências, ela provar, Hebreus 6, ela provar do dom celestial, das grandezas de Deus, e ela recai. Recair é o quê? Ela negar a fé. Ela se apostatar. Qual que é o desfecho para uma pessoa que chega nesse ponto? Não há mais misericórdia. Porque ela rejeitou aquilo que ela já provou ser a verdade. Eu vi uma expressão essa semana de alguém referente ao outro, dizendo assim: o lugar que te amo e que você também ama, você é proibido de estar. O lugar que te odeiam e que você não suporta, sabe que está errado, você é obrigado a estar lá. Por que isso? Aí vem essa questão. Eu creio que foi você que leu o irmão Brando dizendo que ele tinha que ter batizado quando criança, Sim. mas tinha uma coisa pairando por cima, né? Sim. Aí entra essa unção de a mentira, essa unção de apostasia, essa unção... e o que é apostasia? Colocar seu próprio pensamento no lugar da palavra de Deus. Foi exatamente o que esses espias fizeram. Claro, eles colocaram, sim. Não estou pondo um pensamento, viu? Eu fui lá dentro. Rapaz, você foi lá dentro? Fui. E que você viu? Gigante. Era verdade? Sim. Era. Ele tinha material para isso. Ele olhou só para o gigante. Mas aí que tá. Mas Caleb viu algum gigante? Viu, mas ele estava interessado em gigante, ele estava interessado em como é a terra, ela realmente se identifica com tudo que foi dito a respeito dela? Sim. Então ela é minha. Mas e o que eu tenho que fazer para possuir? O que eu tenho que fazer para possuir pouco importa. O Deus que prometeu, que deu as vindicações, agora me permitiu comprovar, subamos animosamente. Sim, né? Vamos lá, porque nós podemos ter essa terra, ela é nossa. Daqui, eu penso que ele ficava vislumbrando assim, daqui no máximo uma semana, nós vamos estar em heranças. E aquilo demorou ainda anos, até que toda aquela geração fosse consumida ali pelo tempo, né? Eles que não tiveram perseverança, tiveram que ter uma perseverança para ficar no deserto. Você precisa de perseverança para ficar no erro. Pensa num paradoxo. Você não teve perseverança
para assumir a verdade, ir lá dentro e fazer. Mas você teve que ter muita perseverança. Embora a gente, ao continuar lendo, teve gente que falou, não, então agora vamos. A hora que Deus falou, não vai mais, né? Eles disseram, não, agora nós vamos. Se não, quer ver? Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Lá no 14, verso 26 em diante, né? Verso 30 diz, não entrareis na terra pela qual levantei minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Eu sei que eles dizem, não, então vamos lá. Quando Deus diz, não entra, agora vamos. Não, pode tentar subir, que aí a derrota é certa. Então, eles tiveram que voltar para trás e descobriram que estavam errados quanto àquela visão. Mas eles tiveram, pensa em você ter que conviver com a certeza que está errado, mas vai ter que ficar, por Deus, nesse erro. Eu penso que isso já é uma tribulação. Exatamente. Por isso que o profeta diz que Cades Barneia é um tempo de decisão. E a decisão inicial deles, ela não tinha como ser mudada. Quando eles infamaram a terra e rejeitaram a promessa de Deus, Deus disse para eles assim, de acordo com o verso que o senhor acabou de ler, vocês já decidiram. E a primeira decisão suas era a decisão definitiva. Vocês não querem a terra porque vocês não podem possuí-la. Então vocês não vão entrar. Eu fico pensando uma pessoa fazendo um paradoxo aqui, talvez, ou trazendo até num paralelo mais próximo aqui. Mas imagine alguém separado por um vidro, com muita fome. Eu sempre dou esse exemplo, mas é porque eu creio que ele seja representativo. Alguém com muita fome e um vidro separa aquela pessoa daquele prato que a pessoa mais gosta. E alguém fala para a pessoa assim, ó, dá a volta aqui, tem uma porta, tem um acesso. Você vai ter acesso a essa comida. E a pessoa fala não. E aquela porta ser trancada. E a pessoa não ter mais como depois ter acesso àquela comida. Eu creio que foi assim que Deus fez com que esses rejeitadores se comportassem. Eu encontrei aqui o parágrafo, o verso, irmão Fernando. No verso 40 do capítulo 14, diz assim, ó, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Que coisa. Vamos dizer, esse veio por onde nós entramos. Só ficou exatamente o vidro e a comida do lado. Sim, exatamente isso. Esse lugar de decisão nos dá, pastor Vilaço, uma resposta para aquilo que nós estávamos falando. O que precisa acontecer para a pessoa voltar atrás e entender se eu tomei um caminho errado? A questão é que, no momento de tomar a decisão, não é nenhuma decisão, né? Ali eles tinham que tomar a decisão, porque Cades Barneia era uma fronteira, né? Era o momento quando eles tinham que realmente decidir, nós vamos tomar a terra que Deus nos prometeu, vamos entrar. Não haveria segunda chance. Não haveria segunda chance. Depois, mesmo que essa pessoa diga assim, não, tá bom, eu vou pela porta, a porta está fechada. Não, eu entendo que eu tomei a decisão errada. Você já tomou a decisão, você já fez a sua escolha. Não tem como voltar atrás. Um dos dois já falou a respeito de Hebreus 6, né? O irmão Fernando falou.
Não, agora não tem mais caminho. Não, Senhor, pecamos. Eu reconheço, pequei. Agora não. Não tem mais caminho de retorno, né? É o que a Bíblia chama de tempo aceitável. Sim. Existe um tempo aceitável e existe um tempo que não é mais aceitável. Aham. Eu creio que foi o senhor, irmão Adelso, que uma vez pregando aqui, até tomou uma citação do profeta, uma parte de um culto, quando Deus queria curar uma irmã. O senhor lembra disso, né? Me lembro. E aquela irmã ali, ela demorou em tomar essa decisão. E eu digo tomar essa decisão no sentido de dizer, eu creio, eu vou ser curada. Sim. E o profeta dizendo para ela, irmã, tá aí, irmã, diante de você a promessa, a bênção. Que e ela coisa. demorou, o profeta diz, passou de você, irmã. E eu creio que muitas promessas de Deus para nós, porque a nossa herança são as promessas da palavra de Deus para nós. Sim. Elas têm que ser possuídas. E se nós formos tímidos e ficarmos ali, não é agora, talvez, eu vou crer nisso depois. O tempo aceitável pode se esvair. Quão breve ele pode se esvair, né? É um momento quando uma decisão é tomada, é muito rápido. Às vezes, decisões são tomadas e essas decisões são tomadas no coração, né? A ação daquela pessoa, ela é posterior à decisão que ela já tomou no coração. Isso. E Deus vê o coração. E Deus vê o coração. Então, coisas que, como eu disse, é uma decisão muito rápida, é muito rápida na nossa percepção, né? Nós estamos vendo uma ação, mas aquilo já estava no coração, porque vamos tomar a caminhada daqueles homens, 12 espias, entrando na terra, promessa de Deus, observando os frutos que nela estavam, uma caminhada de ida, uma caminhada de retorno, me fugiu a palavra aqui, uma incursão, né? Uma incursão na terra da promessa. Eles foram, visualizaram, puderam ver coisas que eram, vamos dizer, problema para eles, mas eles viram todas as promessas que Deus tinha dito, aquela terra mana leite e mel, é uma terra maravilhosa, aquilo é o que Deus tinha dito. Voltaram com os frutos, não trouxeram nenhum gigante para mostrar para as pessoas que lá tinham gigantes. Trouxeram os frutos, mas não trouxeram os gigantes. Não trouxeram os problemas, trouxeram a narrativa dos problemas. Exatamente. Mas as pessoas preferiram crer na narrativa do que na evidência, do que olhar a evidência. Olha o que o profeta fala aqui, pastor Vilas. Isso é muito grande porque a gente percebe isso. Deus está fazendo, provando, mas as pessoas preferem crer numa narrativa do que crer naquilo que Deus está falando. Olha o que o Mombrano diz aqui. Agora, tomemos aqui uma advertência escriturística. Esse parágrafo 62 da era de Pérgamo, né? Eu creio que vai estar na página 148 ou 148, né, da exposição das eras. 149. Ele diz assim: tomemos aqui uma advertência escriturística. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu àquele poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e reclamou que tinha tanto de Deus para o povo, para guiar o povo, e que a autoridade de Moisés... Ele tinha tanto de Deus para guiar o povo e que outros participavam da revelação divina tão bem quanto Moisés. Não é só você não, Moisés. Não é, hoje já estão dizendo que o William Branham não é nem profeta. E tantas outras coisas. Não, tem tanta gente boa aí para a gente crer, não é só o William Branham, não. Ele negou a autoridade de Moisés. Quem era profeta era Moisés, quem era vindicado por Deus era Moisés, quem era colocado naquela posição por Deus era Moisés. Pois bem,
O povo, naqueles dias, quando ouviu a verdadeira palavra e ficou bem familiarizado com o fato que um verdadeiro profeta era vindicado por Deus, aquele povo foi conquistado por Coré e sua contradição. Coré não era um profeta escriturístico. As pessoas se apegam a coisas de narrativas muito bem construídas, mas não são escriturísticas. Mas o povo, em grande número, com seus líderes, seguiram-no. Como é semelhante aos evangelistas hoje, com seus bezerros de ouro, iguais aos de Coré. Ontem, no culto, você estava pregando e falou sobre a pessoa que mente. Sim. Ela mente, então ela cria uma história. Eu fiz um comentário com os companheiros assim de lado. Ela cria uma história tão convincente que ela própria acredita nela. Ela própria, que exatamente, pastor Vilaça. Da onde que o Coré tirou essa confiança? Eu tenho tanto poder para guiar Israel como Moisés. Eu consigo levar. Mas de onde? Moisés encontrou com a sarça ardente. Moisés, desde o Egito, está fazendo mostrando as evidências, trazendo pragas e tudo. Moisés nasceu de um modo peculiar, né? Moisés foi protegido por Deus. Moisés não foi escravo, ele sempre foi o libertador. E você tem o quê? Aí é que entra, às vezes, a gente observa ao que nós falamos há pouco tempo, uma unção em cima. Por quê? Porque pessoas surgem do nada, sem nada, e conquista. Me chamou muita atenção, pastor Vilaça, enquanto o irmão Adelson lia, essa palavra conquista. Conquista. Porque depois de todas as evidências de Deus vindicando o ministério de Moisés, aparece um conquistador, porque o diabo ele é um conquistador, para lançar sombra no ministério de Moisés, para levar o povo para onde? Para o inferno. É para o inferno, porque não foi o resultado depois da rebelião de Coré, Datã e Abirão, não foi inferno? Sim. E ainda assim, literalmente, e ainda assim, aquilo não ficou um sinal no meio do povo definitivo. Porque de forma recorrente, tiveram outras rebeliões depois dessa. Isso chama a nossa atenção, às vezes, para quê? Como que as pessoas, às vezes, são duras em reconhecer os sinais. Os sinais de que estão erradas. Porque mesmo depois da rebelião de Coré, Datã e Abirão, tiveram outras rebeliões. Sim. A prova disso é que nós acabamos de ler aqui. As portas da terra, mais uma rebelião. Mas eles não tinham já exemplos de Datã, Coré, Abirão, de tantos outros? Vale ressaltar que Datã, Coré e Abirão nem chegaram lá Na fronteira. na fronteira. Exatamente. Tinham ficado para trás ali com toda a sua coisa. O povo viu essa coisa. Então, né? por todo o caminho, sempre haverão contradições, né? Sim. Novos opositores se levantarão, um espírito que vai mudando de corpo, né? Claro, da mesma maneira que a palavra de Deus também, ela nunca fica sem representações, né? Ou representantes, melhor dizendo. Sempre haverão aqueles que serão como Calebe. Por isso o Mombrana diz aqui na mensagem, né? Ele diz, parágrafo 58, né? Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada. Então, o profeta Mombrana fala dos tipos, os tipos não podem falhar. Lá, Josué e Calebe permaneceram. E aí, se as pessoas pegarem
número, né? Poderiam dizer assim, até por isso muitos creram, né? Tem 10 aí falando que o negócio lá é feio, que não dá, que é muito complicado. Um veio e disse, não, gente, realmente o que ele falou ali, ó, é verdade, não tem como, são gigantes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, né? Nós somos um povinho pequeno. Ora, eu não vou, gente, eu não vou pagar para ver, não, eu não vou entrar nessa terra, tudo que está sendo falado aí, eu não vou lá, não. E teve quem seguiu, teve quem creu naquela pregação, né, daqueles homens e não entraram. Mas também teve aqueles que olharam, gente, quem está falando isso aí é Josué. Espera aí, gente, quem está falando isso é Caleb. Vocês conhecem quem é Caleb. Vocês sabem do posicionamento desse homem. Vocês sabem de quão fiel ele é à promessa de Deus. Esse homem, aí, ele nunca, vamos dizer, deu um passo para trás diante daquilo que Deus tinha prometido. Eu vou ficar do lado de Caleb. Eu vou ficar do lado de Josué. Aí se levantou também uma multidão ali e falou, gente, eu fico aqui com Caleb, eu vou ficar do lado de Josué. E hoje também, da mesma maneira, tem que haver um povo, assim como há uns que levantam e se tornam corpos a serem usados pelo Espírito que estava em Datã, Abirão, Coré e nos demais que infamaram a terra, da mesma maneira há aqueles também que se tornam corpos habitados por aqueles que permanecem do lado do Espírito Santo, crendo em toda a promessa e avançando em direção à terra, caminhando em direção à promessa de Deus, né? Adelso, que coisa em conexão com o que você está falando, a sequência do parágrafo. Sim. O irmão Brana já passa para um outro tempo, já no tempo em que não mais Moisés liderava, mas Josué liderava, Josué representando o Espírito Santo, né? O Brana disse assim, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder deste último tempo que virá para a igreja como Paulo veio como líder original. Caleb representa os que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus tinha começado com Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles queriam algo diferente. Assim também fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel. Então nós estamos falando de um desânimo para entrar lá em Cades Barneia, e agora uma paciência para entrar no momento certo. Então, o grande problema é assim, eu me lembro do meu pai, citava muito isso, ele dizia assim, o diabo, se ele não pode te puxar, ele te empurra. Exatamente. Né? Ele não quer te deixar no centro da coisa. Então, o irmão Brana diz assim, note como Deus não moveu Israel ou deixou entrar na terra prometida até que chegasse o seu tempo apropriado. Aí a oposição agora é outra, olha. Ora, o povo podia ter pressionado Josué, o líder, e dito, a terra é nossa, vamos e tomemo-la. Josué, você está liquidado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que costumava ter, você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e ele conhecia as promessas de Deus. Assim ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão clara de Deus e esperou chegar o tempo para se porem em marcha. Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué, porém nos outros não.
porém não nos outros. Desta maneira se repetirá neste dia final o mesmo problema, as mesmas pressões. Agora, veja aqui, que coisa tremenda na visão do profeta. Um povo desanimado o suficiente para não possuir, e depois um povo afoito suficiente para pressionar a liderança de Deus. E aí entra mais uma vez a palavra retrato. Retrato de coisas que nós presenciamos nos nossos dias. Alguém que não toma decisão e alguém que se precipita. Alguém que presume. Não, isso é aquilo. Irmão, calma, segura, espera um pouco. Não, tem que ser assim. Não tem nada de Deus que nós consigamos mover por presunção, por precipitação. Aí nós voltaríamos antes do tempo deles saírem, Moisés tentando sair antes, Moisés matando o egípcio, Moisés indo pela própria força. Sim. Gente, mas Moisés, grande homem de Deus, inconfundível, incomparável, maravilhoso. Que coisa. Mas no momento errado. Era o homem de Deus no momento errado. Era a pessoa com a qual Deus iria cumprir sua palavra no momento errado. Isso tudo traz um grande prejuízo para a vida da pessoa, para o plano, né? Agora, esse povo que viu os seus pais morrerem, o que eles querem? Entrar, mas não entrar a qualquer custo. Não entrar de qualquer maneira. Entrar no tempo de Deus. Sim. Pastor Vilaça, em Josué capítulo 3, Sim. tem uma passagem aqui que creio que conecta muito bem com o que o senhor está dizendo, porque quando Deus mandou o povo entrar, aparentemente não era o melhor momento, porque eles tinham que atravessar o Jordão para entrar à terra. E o profeta disse que quando Deus falou para Josué, agora é hora de vocês irem, o Jordão estava no seu momento mais cheio. E tinha alguns no meio do povo que chegaram até Josué dizendo assim, Josué, o rio está muito cheio. Como é que nós vamos atravessar com esse povo para a terra? Vamos esperar alguns meses, que alguns meses o Jordão seca, e nós vamos passar quase que a seco nesse rio. Mas o que Deus, usando Josué, fez? Falou, não, vocês vão se separar 3 dias, e quando vocês virem a arca avançando, vocês guardem uma distância entre a arca e onde vocês caminham, porque por esse caminho vocês nunca passaram antes. Que coisa. E quando chegou o momento, ao final de 3 dias, que os levitas foram levando a arca, o povo foi atrás. Deus estava dizendo assim, ó, quem vai abrir o caminho para vocês é a palavra. Isso. E quando a palavra abrir, vocês não precisam de ficar agitados, preocupados, que pode ser no momento mais crítico que vai ter um caminho para vocês Você passar. não vai usar facão, vocês vão usar uma espada. Né? Uma espada. E depois vocês vão pegar pedra desse rio e fazer um memorial. Exato. Para quê? Para que quando os jovens nascerem, vocês tragam eles aqui e falem assim, ó, papai, mamãe, nós atravessamos aqui. Pegamos essa esta pedra no fundo do rio, no Seco. momento mais cheio. É. Mas ele estava seco. E Deus nos colocou na nossa herança. Que coisa. Oh, irmãos, como podemos meditar nisso aqui? Não espere um tempo bom. Vai ficar melhor. Não. Às vezes nada. Com toda certeza vai ficar pior. Vai. Daí nós temos que voltar outra vez. O povo de Deus são os vencedores. Porque é necessário fé para crer nessa posição. Josué, não, deixa os levitas entrarem. Põe a palavra na frente, ponha Deus em primeiro lugar. Deixa Deus abrir o caminho que é dele. Isso. Deixa Deus fazer. Mas como é que Deus quer fazer?
Deus sempre falou que Ele queria que as pessoas tivessem a frase: Deus tirou-os com mão forte. Mão forte. Não foi um poder qualquer. Foi quando o tempo não estava a favor. Foi quando tudo era contrário, os ventos eram contrários, a estação era contrária, tudo era contrário. Mas Deus, para quê? Para que nós guardemos essa glória que foi Deus quem fez. Por isso, nós já dissemos aqui, nós sabemos que o que temos ou o que somos veio de Deus. Não é nosso. Sim. A fé não é nossa, irmão Fernando. Não foi pela nossa sabedoria. Podíamos tomar o profeta Irmão Brando dizendo assim, não foi por comparar parágrafos. Sim. Foi uma revelação dada. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, bem-aventurado és tu, porque essa revelação aí não foi sua, carne, sangue, sabedoria, seu pai não te contou, não tem nada a ver, não vem de histórico, escolar, nem familiar, não vem nada. Meu pai te revelou isso aí. Aí, igreja, faz essa experiência com você e sua família. Gente, foi por nós? Não foi. Por quê? Eu creio que hoje cedo, eu estava conversando com a minha esposa e ela falando, no nosso tempo tinha tanta coisa como tem hoje, por exemplo, no meio dos jovens. Não tinha. Eu falei, tinha. Proporcionalmente tinha. Eu falei, faça as contas de quantos não estão conosco. Olha. Volta para o nosso tempo, volta para o seu tempo de jovem. Embora o tempo vá passando e você vai perdendo as lembranças ali, ou não fica todo o tempo pensando em quem deixou de caminhar, mas para um tempinho Se buscar aí na memória. Busca. É muito. Lembra de... Não... Por isso as pessoas têm a impressão de que o tempo passado era mais santo. Não tinha nada mais santo. O diabo nunca foi santo. Tinha, eu penso que, menos exposição de algumas coisas, mas volta atrás, pensa, e fulano, não estamos falando mal de vida de ninguém, não é para isso. Fulano de tal teve isso, fulano teve aquilo, aquele teve isso. Foi tão grave que não conseguiu ir adiante. Foi tão grave que precisou de tal e tal subterfúgio, recurso e tal. Mas e por que você ficou? Por que eu fiquei? Por que nós ficamos? Mas também, veja... Não, tem nada a ver com quem eu sou, ou com quanta força eu tinha. É Deus. Claro. E quando nós chegamos a essa realidade, tudo foi Deus, os próximos passos serão Ele também. Quem vai caminhar, quem vai dar a ordem, o momento exato, é Deus outra vez. Por quê? Isso não vai me fazer um desanimado diante do nível do rio. Diante da elevação do problema. Quer dizer, então, que o problema vai elevar? Vai elevar, porque é tempo de problema, é tempo de morte, é tempo de peste, é tempo de desconfiança, é tempo de todas o que São Paulo fala em 2 Timóteo 3 ali, extrema corrupção. É tempo disso. Qual é a facilidade que isso vai nos proporcionar? Não vai haver facilidade nenhuma proporcionada. Aí entra uma coisa que o irmão Fernando falou assim. É para onde estamos olhando. Sim. Está olhando para quê? Você entrou lá e trouxe cacho de uva ou você trouxe um gigante nas costas? Não, trouxe uva. Mas para que eu olhei? Rapaz, que coisa... Eu trouxe a uva, mas eu olhei para o que o outro falou. Nós estávamos falando de coisas naturais ali, enquanto nós aguardávamos, né?
E aí o senhor estava falando assim, hoje tem coisas que nós comemos que não era comida na nossa época de Sim. menino. Tem muita coisa aí que não existia naquela época. E tem muita coisa que não se come hoje que era muito comum de nós comermos. Eu já falei isso, às vezes parece uma coisa, tem gente que faz até vômito, né? Quando se fala de determinadas coisas, mas existe por trás disso uma representação que, por mais que pareça tosca, mas ela é uma representação. Tempos atrás se falava, você fala aí para uma pessoa, os meninos nem conhecem determinados tipos de comida que nós comíamos e que comíamos muito tranquilos. A gente comia. Hoje em dia tem lugares especializados em comidas mais Tradicionais, né? tradicionais, né? Você vai comer sei lá, como é que chama aquela folhinha? Oropronobis? Um oropronobis, frango com oropronobis. Os meninos nem sabem o que é isso. E isso nós tínhamos plantado em cercas de muitas casas e colhíamos baciadas daquilo e fazíamos. E muitas outras comidas também nós comíamos. Pode contar no dedo aí quem vai levantar o dedo. Quem já comeu broto de samambaia? É, Né? Aquela lá do do barranco, né? Nem sabe o que é. Observa que tem muitas coisas, pastor Vilas, que no nosso tempo de moços, né, rapazes, dentro da nossa caminhada como cristãos, essas coisas vão se perdendo. Os meninos não vão sabendo das coisas que nós comíamos, os meninos não vão sabendo das experiências dentro do Evangelho, de coisas que vão se tornando incomuns dentro da palavra. E automaticamente vai se perdendo, vai se perdendo a saúde com as coisas que não se come hoje e com as que come. Aquilo faz mal, mas é saboroso. Aquilo não faz bem para a saúde, mas o sabor daquilo, alguém estava falando sobre os biscoitos, né? O tanto que se fala do mal dos biscoitos recheados e de tantas coisas, mas olha o consumo desses alimentos em alta escala, né? Lembra o irmão Fernando falando aqui da palavra que chamou a atenção, conquista. Sim. Não se come o biscoito, come-se a imagem dele. Vende-se a Isso. imagem dele. Sim. Porque aquele marketing forte em cima ali com um desenho, com uma coisa que parece real, aí nós entramos nas possibilidades do mundo virtual. Cria-se no virtual algo que não é verdade no material, no real, mas você tem em mente. E toda a questão, creio que o próprio apóstolo São Paulo mostra isso, a questão da rejeição por algo, ela está na mente. Né? Você pensa assim, Sim. Eu vou comer isso amarga. Aquele amargor, ele é potencializado na sua mente. Então, se você dizer, você quer amargoso, você vai... não aguento. Agora, se você não tiver essa visão, não, tem um amargo, mas é bom. Você, não é tanto assim. Né? Isso é potencializado. Assim como o benefício é potencializado. A gente lembra de uma propaganda que eles inventaram uma palavra lá para o Danoninho, né? Lipídios, protídeos, crescídeos,
cálcio e vitamina. Peraí, gente, brincar. Crescídeos? Que isso? Faz crescer. É mesmo, isso existe. Não, isso não existe. Mas a musiquinha lá cantou assim e foi bonitinho e tal. Então é o que eu quero. Então existem muitos crescídeos em algumas pregações fantasiosas que a realidade lá na frente, ora, quem de nós não gosta de um copinho bonitinho daquele Danoninho, né? Agora, aquilo ali é uma sobremesazinha de vez em quando. Aquilo não é uma comida para a vida. Aquilo vai ser um problema lá adiante, porque detrás daquilo ali você tem uma proporção de açúcar que vai te trazer um câncer. Né? Maneira de apresentar, né? Mas não se coloca junto com o crescídio, protídeos e não sei o quê, o cancerígeno. Aí é que está. E se colocasse, a criança não tem altura para captar aquilo. Compreender. Isso. Ela está sendo preparada para uma coisa, mas ela não tem capacidade de compreender que aquilo é uma forma de conquistar a mente dela, né? O Montblanc fala assim, ó, muitos não compreenderão o mensageiro porque têm sido ensinados nas Escrituras em uma certa maneira que consideram verdade, e quando ele vem contra essas coisas, eles não crerão. Até mesmo alguns ministros verdadeiros não compreenderão o mensageiro, porque assim tem sido chamado a verdade de Deus por impostores. Então, a palavra ela acaba sendo subtraída, né? A verdade sendo subtraída, uma inverdade, uma mentira sendo colocada no lugar, e quando a verdade é colocada diante das pessoas, vamos dizer, quando uma comida de verdade é colocada diante das pessoas na mesa, ela não aceita, fala, que credo, eu não como isso não. Eu creio que, enquanto o irmão Adelso falava, o senhor também, pensando aqui, me veio algo assim. A verdade, muitas das vezes, ela vai nos confrontar. Sim. Mas a mentira, ela sempre vem para conquistar. Por quê? Quando alguém, tomando o exemplo aqui, voltando lá no Éden, onde é um exemplo mais claro para a gente entender onde chegou hoje o mundo, né? O diabo, quando ele veio enganar Eva, ele não veio contando para Eva uma história feia. Não. Quando ele quis conquistar Eva, ele veio, na verdade, tentando colocar em Eva mais valor na mentira do que naquilo que Deus havia dito. E quando ela recebeu aquela mentira, o diabo não contou para Eva que ela ia morrer. Ele não falou para ela, Eva, se você crer na minha mentira, você vai entrar agora num turbilhão de problemas. O diabo não falou isso, porque ele queria conquistar. Mas toda a verdade que Deus traz, às vezes ela vem nos confrontando. Sim. Mas não é para nos matar, é para nos salvar. Exatamente. É por isso que a pregação do evangelho, muitas vezes, ela não é entendida. Como o profeta de Deus não é entendido muitas vezes. Dentro do que o senhor acabou de ler, o profeta mesmo advertindo isso. Porque quando um mensageiro, um profeta é enviado, quase sempre a corrupção ela está tão generalizada que um profeta ele vem falando aquilo que as pessoas não querem ouvir. Verdade. O profeta não vem falando para as pessoas o que as pessoas querem ouvir, massageando o ego das pessoas. Todo profeta, quando ele vem fazendo o quê? Apontando o erro. Porque a palavra de Deus corrige o erro. E por isso que ele é mal entendido. Mas o filho de Deus, a filha de Deus, quando é confrontado com a verdade, estando em erro, qual que é o comportamento? De aceitação, Ele de vê como submissão. oportunidade de consertar. Exatamente. É isso que basicamente vai diferenciar o filho de Deus do filho da serpente. O filho de Deus, quando a palavra vem corrigindo, ele fala, é o que eu preciso. Ele nunca vai tentar arrumar uma escusa, uma desculpa para dizer, não, mas não é bem assim. Ele vai saber que a palavra vai desnudá-lo. Ele não tem como ficar vestindo uma capa diante da palavra. Não, é isso mesmo. E é por isso que ele é salvo.
Exatamente. E a consciência de que aquela correção é para posicioná-lo, Isto. e posicionado é onde ele tem o seu poder, é a melhor coisa que te aconteceu. Ora, quando eu fui corrigido, foi a melhor. Ah, mas aquela correção foi dura. Sim, mas Te salvou. era grande o meu erro, ela me salvou, né? Veja, o profeta, irmão Brana, disse exatamente isso, irmão Fernando, no parágrafo 62, irmão Adelso. Na continuidade lá, ele disse assim, eles parecem bom ao povo como Coré parecia bom para com eles. Eles têm sangue nas suas testas, óleo nas mãos, bolas de fogo na plataforma. Eles permitem as mulheres pregarem, deixem que as mulheres cortem os seus cabelos, usarem calças de homem, shorts, substituem a palavra de Deus por credos e dogma. Isso mostra qual espécie de semente que há neles. Mas nem todas as pessoas se foram de Moisés e deixaram a palavra de Deus. Isso. Não, os eleitos permaneceram com ele. Amém. O mesmo está acontecendo hoje novamente. Muitos estão deixando a palavra, mas alguns estão permanecendo com ela. Graças a Mas Deus. recordem, a parábola do joio e do trigo, o joio tem que ser ajuntado para ser queimado. Essas igrejas apóstatas estão se ajuntando e ajuntando, prontas para o fogo do julgamento de Deus. Mas o trigo vai ser ajuntado para o mestre. Louvado Graças seja a Deus. O retrato Que coisa. é a imagem exata dos nossos dias. Existem conquistadores, existem opositores, existem desanimados, existem presunçosos afoitos e tem que existir alguém no equilíbrio da palavra. Sim. Eu me lembrei da mensagem A Estatura do Varão Perfeito, onde o irmão Brando disse assim, paciência, você tem que ter paciência com Deus. Por quê? Existe um tempo determinado onde Deus vai cumprir sua palavra. Verdade. E antes disso não vai. Ah, e depois disso está demorando. Depois também não. Tudo está no seu tempo. Uma das coisas que mais me encanta, às vezes, e no tempo foi até meio chocante, era o irmão Brana dizer que Jonas não estava errado. Não, mas claro que estava. Mas como assim? Não. Deus tinha propósito naquilo. Aquele povo, eles tinham lá um Deus, um ídolo como o peixe. Quando Jonas, o profeta, sai do peixe, eles estão recebendo Sim. o Deus deles. Profeta. Meu Deus, que coisa. Como é que Deus faz a coisa? Dentro da desobediência de Jonas, eu não vou. Irmão, não tem coração que não seja endurecido por Deus e não tem coração que não seja amolecido por Deus também. Por isso não é glória minha ter crido, mas também não é culpa do outro não ter visto. O que diz a palavra a respeito das pessoas do tempo de Jesus? Ele cegou aquelas pessoas para que pudesse dar a oportunidade a nós, povos gentios. O que eles vão fazer se estão cegos? Né? Tem que fazer. Agora, do nosso lado, cabe graça, gratidão, louvor. Deus, não tem como ser cristão sem essa adoração de gratidão. Gratidão. Não tem Senhor, entender a eleição te faz um adorador por excelência. Por quê? Ora, aí eu creio que o irmão Brana fala nas eras, né? Sobre o amor de Deus. Não é que ele não nos permita passar por problemas. O amor é eletivo. Ele me amou e me escolheu e me elegeu.
E os meus problemas? Meus problemas ele sabe. Só me dá força para passar, paciência para esperar, estrutura para perseverar. Meu Deus, eu não dou conta mais. Não vem sobre vós lutas senão maiores do que aquelas que você pode suportar. Pode ficar tranquilo, isso aí está passando. Interessante. Teve um tempo que eu pensei que eu não passava. Você pensou. Mas Deus tinha medidas certas. Exatamente. Tanto do problema como da revelação. Às vezes nós pensamos assim, eu não compreendo isso. Meu Deus, não dá. Depois passa e você compreendeu. Por quê? Deus também tem a medida certa. Na hora certa as coisas acontecem a esse eleito, né? Isso não dá ao eleito o direito de cruzar as pernas e dizer, vai cair aqui em casa. Não vai. Eu vou lutar por tudo aquilo que Deus me deu. E quando eu luto, veja esse povo depois de possuída a terra. Que coisa. Tudo estabelecido, né? Quem morreu? Quantos perdemos? Não perdemos ninguém. Quantos que Caleb, com 80 e poucos anos, perdeu ali? Depois que Caleb possuiu a terra, ele virou um tetraplégico lá na casa dele, porque ele até venceu o gigante, mas o gigante deu nele uma... Que nada... Caleb foi desfrutar do que havia possuído. Né? Sim. E é o que disse o profeta, nossa terra prometida está bem à vista como a deles estava. Né? Vamos. Graças a Deus por isso. E se vocês tiverem considerações aí, estejam à vontade enquanto eu vejo que os irmãos que participaram conosco. Né? Sim. A Isabel, minha nora, estão assistindo ali o programa, né? E ela está me lembrando de que hoje pela manhã foi feito um pedido pelo pastor Roldão, eu creio, por uma irmã Josi Inácio. Estão com um sobrinho, uma criança, não sei a idade, mas um garotinho que não deve passar aí de 8 anos de idade, numa situação muito, muito, muito complicada no CTI, parece. Internado. Eu creio que colocaram muitos dos irmãos aí, quem sabe até tem aquela descrição do problema que ele esteja passando, né? Aqui. E pediram por essa oração. Eu disse que tanto hoje, aqui no programa, nós faríamos essa oração, como domingo nós vamos com a igreja reunida, mas eu creio que a igreja consegue essa reunião virtual agora, né? Sim. Então nós vamos nos lembrar. Guarda isso aí enquanto eu leio os irmãos, para nós fazermos essa oração, né? O irmão Renato e a irmã Marli, em Nova Lima, estão nos acompanhando. A irmã Kênia e a sua mãe, a irmã Aparecida Domingos. E também o Otto, nosso amigo Otto, esposo da irmã Kênia, acompanhando. O irmão Luiz e a irmã Dalva, aqui em BH. O irmão Aloísio e a irmã Valquíria, em Ouro Branco, assistindo com muito júbilo. Amém, irmão Luísio. Assim é que nós ouvimos a palavra, né? O irmão Silvino, a irmã Elza e a irmã Enira, em Pompéu. O irmão Rolf Borba, em Piracicaba. Pastor Paulino, lá em Toledo. Pastor Paulino, às vezes a memória falha, né? A irmã Elza Teodora, irmã Fátima Oliveira, irmão Feliciano, irmão José Moreira,
irmã Rosária Gomes e família, em Vespasiano. Parece que estou começando a minha lista pelo final. Não. Irmã Gisele, filhas em Sarzedo, irmão Lúcio José, também lá. Alice Rodrigues, Gilmar, Késia e Welkin, em São José do Almeida. Irmã Sandra Silva, irmã Sara Amaral, João Marcos, Sebastiana Figueiredo, em Santa Luzia. Alessandra Policarpo, Ângela Azevedo e Elazir, em Sabará. O Antônio e família, a irmã Aparecida Martins e família, Francisco de Paula, Renata Santos e família, Stephanie e família, em Ribeirão das Neves. Irmão Rolf e a irmã Evanilde, também irmã Marina Pereira, em Piracicaba. Raquel Andrade, irmão Antônio Paulino e família, em Ouro Branco. Irmã Quitéria e Viriato, Joatuba. Irmão José Mauro também, irmã Terezinha, em Joatuba. Geralda Paula e família, Solange, Mateus e Lucas, Nelita e Guilherme, em Ibirité. Sebastião, Robson e Osana, Roberto Lemos e irmão Vanderlei e irmã Bete, em Esmeraldas. Irmã Bia e Samara, Iraci, Natália Sidney, Maria Gomes, irmão Nonô, irmã Andréia, Natan e Emanuela, também irmã Sandra, em Contagem. Eliane Sarmento, Ione Lopes, Sônia Ramos, Rose Serafim e filhos, Adilson e família, Adriana Oliveira, Ana Clara e Luísa Vilaça, Avanildo Sarmento, Clariana Oliveira, Davi e Amália Silva, irmão Efraim, Stephanie, Samuel e Sara, Elizabeth Alcântara, Flávio Augusto e Ana Maria, Isaac Martins, Lohane Vilaça, Luana Santos, Maria Isabela e Ana, Michele Barros, Norma Maria, Romário, Stephanie, Zoe e Liz, Rosa Maria e Crisa Amaral, Rosinha, Rayane e Miriam, Silvano Rodrigues, Terezinha Mendes, Tiago José e Carmen de Jesus, Edmeia Raimunda, Elaine Almeida, Ivan Pereira, José Márcio, Maibi Souza, Manuel Gonçalves, Márcio Francisco, Marlene Maria, Roberto Lemos, Roosevelt Pimenta, o pastor Roosevelt, aqui como que BH? Não, né? Tá na lista de BH aí, mas ele Eu tá acredito bem que distante, né? Pelo menos Pará, eu creio, né? Belém do Pará. Sebastiana Figueiredo, Vicente Honorato, Maria Helena, Suileide Tenório, Assis Chateaubriand, Paraná, Luciene Antônio, em Nova Serrana, Missa Inida, em Içara, Adriana Oliveira, Nepomucemo, Marlene Bárbara, Fortaleza de Minas, Doris Dália, em Congonhas, Rosilândia, Aparecido e Vanessa, em Várzea da Palma. Isabel Maertz, na Saxônia, Alemanha, Marcelo e Verena, em Pato Branco, no Paraná. Wanda Souza, de Rio Manso, Sônia e Cláudio, em Piracema, Minas Gerais. A Maria José também, em Fortaleza, de Minas. Sim, Deus abençoe sempre, né? A irmã Rosimeire Keren Júnior Sofia, aqui em Vespasiano. O irmão Alexandre, irmã Elaine e as crianças. O Rafa não é criança, né, irmão Alexandre? Ele não vai querer que chame ele de criança. O Rafa é um jovem rapaz. E também a irmã Lourdinha. São esses nossos preciosos irmãos que colocaram aqui a sua audiência. Isso.
Amém. Que Deus abençoe a todos, então. Pastor Lei, Sim. lembra de orar pelo Davi, né? O rapazinho Ah, sim. do pastor Samuel. Ele está entubado, tem uma doença rara pela medicina, não tem cura, né? E ele está com tratamento de quimioterapia e a tentativa também de um transplante de células tronco. Que coisa. Você oraria então por eles já? Vamos orar por ele. Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós nos Deus, colocamos diante da Tua presença Tu és e no nosso coração, Pai, maravilhoso. nós podemos O Senhor se sentir, ó compadece Deus, das nossas dores. como os dói, pais desta Como criança. dói, Pai. Pensamos, ó Deus, se fosse um filho nosso, Tenha misericórdia, Senhor. querido Tenha nosso, misericórdia. alguém, meu ó Deus, que nós estivéssemos sentindo Entra o mesmo em peso, cena. o mesmo sofrimento, ó Pai. E nós Por queremos graça, colocar isso Senhor, diante por do graça. Senhor, rogando ao Senhor, ó Socorre, Deus, meu Deus. o socorro para essa pequena vida, independentemente do que diga a medicina. Nós sabemos que o poder do nome do Senhor Jesus Cristo é maior do que todas estas coisas, Pai. Então nós colocamos diante do Senhor a vida do pequeno Davi e Sim, rogamos Senhor. ao Senhor, Sim, meu Pai, Pai. socorro em favor dele, que tua mão poderosa seja colocada, ó Deus, sobre esta pequena vida, Pai, trazendo, ó Deus, sobre ele plena saúde e plena libertação, ó Deus, deste mal que o acometeu, Pai. No nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos e conceda graça a esta família, Pai, pois nós te pedimos, Deus vivo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós permaneceremos em oração e aconselhamos que toda a igreja assim faça, mas quando estivermos reunidos no domingo, nós queremos nos lembrar de uma maneira especial. Sim. É uma dor, né? É verdade. Exato. Deus abençoe, então, começando aqui pelos meus companheiros, obrigado, né? Deus abençoe vocês. Abençoe a todos. Deus abençoe, irmãos. Domingo, culto de escola dominical. Às 9 horas, a nossa transmissão. Durante a semana, nossa programação normal, né? E sexta-feira, se Deus quiser, nós nos encontraremos mais uma vez aqui. Programa Amém. Assim Está Escrito. Deus abençoe a todos. Até lá.